Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a revisão, né? Falar sobre a revisão do simulado de geografia do segundo bimestre, tá? O conteúdo a ser trabalhado nesse simulado vai ser o conteúdo que a gente trabalhou anteriormente na última aula, tá? Que foi falando de relevo e de hidrografia do continente americano. Vamos dar início, né? Vamos fazer aí uma revisão geral da última aula, que está bem recente, não está bem fresquinho na memória de vocês. Qual é a origem do nome América? Aí a gente tem a foto de Américo Vespúcio, ele que foi o homenageado. Aí você pergunta, mas por que Américo Vespúcio foi homenageado, sendo que quem descobriu a América, entre aspas, foi Cristóvão Colombo. Aí eu falei pra vocês aquela historinha na última aula do que aconteceu, né? Que Cristóvão Colombo, ele chega à América, ele chega aqui nessa nova rota, nessas novas terras, mas quando ele volta, ele não associa ao mundo novo, tá? Ele achava que era o caminho das Índias, tá? Então, por isso, em seguida, Américo Vespúcio vem para a América, né? Faz essa nova rota, e quando ele retorna lá para a Europa, ele estabelece, ele diz com certeza de que essas terras eram o novo mundo, tá? Então, por isso que ele quem foi homenageado, por conta dessa sacada, vamos dizer assim, de que era o novo mundo. Então, quem foi homenageado foi Américo Vespúcio, por isso América, tá? Por isso continente americano e não continente colombiano, continente cristoviano, né? Que poderia ser de Cristóvão Colombo. O continente americano é o continente em maior extensão norte-sul. As maiores altitudes estão localizadas na parte ocidental ou próximo ao Pacífico. Olha, aqui nesse mapa a gente pode observar bem o tamanho do nosso continente. Mas ele é o maior? Não é o maior. Ele fica atrás ainda aí da Ásia. A Ásia é o maior continente do mundo, tá, pessoal? Mas em questão de tamanho, norte e sul, de comprimento, é o nosso continente americano. Ele é o maior em comprimento, sim. Ele vai de extensão aí do hemisfério norte ao hemisfério sul. Então ele é muito, muito, muito extenso, tá? E aí as áreas mais altas vai ser essas áreas aí banhadas pelo Oceano Pacífico, que tá aí a oeste do mapa, tá? Aqui a gente pode observar, né? Tem aí o tamanho, como é grande, com mais de 42 milhões de quilômetros quadrados. O continente é o segundo maior, como eu acabei de falar, ocupa 28% das terras imersas no mundo, tá? E aqui nessa imagem a gente pode observar bem os oceanos que banham o nosso continente. O Oceano Pacífico, que banha a parte oeste do nosso continente, do continente americano, e o Oceano Atlântico, que banha aí a parte leste do continente americano. Isso é bastante importante da gente saber, tá bom? Para nossa revisão. Então, assimile bem. A oeste no mapa do continente americano, o oceano que banha é o Oceano Pacífico. Observem aí o nome aí, Oceano Pacífico, aí é a área oeste. Na região leste do mapa do continente americano, é o Oceano Atlântico quem banha essa região, tá bom? E aí, reparem lá na Ásia, que é o maior continente. O Golfo vai cair na prova sobre o Golfo, né? O que é Golfo? Eu trouxe para vocês aqui. O que é Golfo? Golfo é um acidente geográfico que consiste numa área, numa grande entrada de mar, terra dentro. E Baía é a entrada menor, tá? E aí eu trouxe aqui as fotos, tá? Eu trouxe aqui as fotos do mapa, em que vai mostrar exatamente aí a diferença
do Golfo para a Bahia e a definição de Golfo para a Bahia. Golfo, que vai ser, eu trouxe como exemplo, eu trouxe aqui alguns mais importantes, né? O mais importante é o Golfo do México. E trouxe aí a Baía de Guanabara e a Baía de Hudson. Tá? Aqui na Baía de Guanabara, não, aqui no Golfo do México, dá pra gente ver, olha só, o tamanho da entrada aí, terra dentro, do mar terra dentro, é mais largo, então aqui é identificado como um golfo, tá? Então toda a região que tem essa área maior de entrada e terra dentro, né? O mar entra terra dentro, é o Golfo. Agora, a área com uma entrada, uma embocadura, vamos dizer assim, uma entrada menor, são as baías. Aqui a gente tem a Baía de Guanabara, que eu trouxe lá no Rio de Janeiro, que é muito, muito visitada, tá? É muito visitada, tem um grande atrativo turístico no Brasil, tá bom? E um grande atrativo turístico no Brasil, e aqui a gente pode perceber o tamanho da entrada. Olha só que a entrada da Baía de Guanabara, que vai ser bem menor do que o Golfo. Então a única diferença da Bahia para o Golfo é essa entrada aí, tá bom? Olha, é um acidente geográfico, o Golfo, e a Bahia também é um acidente geográfico, que tem uma grande entrada de mar terra dentro. Já a Bahia possui uma entrada menor, tá bom? E ela costuma ser definida como um pequeno golfo de boca estreita que se alarga para o interior. Tá vendo que ela, ao adentrar terra adentro, ela vai se alargando, tá bom? E aqui é a Baía de Hudson, que está localizada aí no nordeste do Canadá, tá bom? Lá no Oceano Ártico, lá em cima. Então, vamos citar aí o Golfo do México, se eu pedir aí que fale sobre algum Golfo do México, e as baías, exemplos de Baía de Guanabara e Baía de Hudson, no Canadá. Trouxe aqui falando sobre as cordilheiras, que vai cair lá no simulado falando sobre as cordilheiras, tá bom? As cordilheiras dos Andes têm uma grande importância aqui para nosso continente, tá? Ela está localizada aqui na América do Sul, e ela dentro da América do Sul, ela pega de norte a sul da América do Sul. Entenda, pessoal, não é de norte a sul em toda a América, essa imagem aí da cordilheira. Essas imagens são tipos de relevo que existem aqui no nosso continente americano. A Cordilheira dos Andes, que está localizada aqui na América do Sul, como eu falei. A Sierra Madre Montanhas, que está lá na América Central. E as Montanhas Rochosas, que estão lá na América do Norte. Então, se pedir para vocês os tipos de relevo, vocês vão explicar, né? Essa presença aí dos relevos de planaltos, relevos de montanhosos. E vão me dizer, vão citar quais são eles. América do Norte temos as Montanhas Rochosas. Na América Central temos a Sierra Madre Montanhas. E temos aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, tá bom? E aqui, olha, falando dos rios e de alguns quesitos importantes da nossa América, eu trouxe aí a imagem
desse pico, né? Que é o pico mais alto aqui da América, tá? Ele fica atrás aí do pico lá no Himalaia, lá na Ásia. Então, ao longo do continente, temos aí a presença de várias cadeias montanhosas, vários tipos hidrográficos, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas delas. Temos aí com grande importância aqui na América, lá na Argentina, o Aconcagua, que é esse pico, um dos mais altos do mundo, fica nos Andes, numa área no limite dos Andes com o Chile, tá? E temos aí o rio Amazonas, que possui grande importância no mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, é da bacia do Amazonas, tá? Do rio Amazonas aqui no Brasil, temos o privilégio de ter esse rio aqui. E temos aí como grande importância aí com grande importância no nosso continente, o rio Mississippi lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, preste atenção que se tiver alguma questão que pergunte para vocês se faz parte ou não da paisagem americana, vocês sabem que, olha, o Monte Aconcagua faz parte, o rio Amazonas faz parte, o rio Mississippi também faz parte da paisagem local, da paisagem do nosso continente americano, tá bom? A Cordilheira dos Andes, continuando falando da Cordilheira dos Andes, ela alcança, vamos ver aqui, olha, como eu falei, esse mapa aqui é um mapa do continente americano, mas só de parte do continente americano, tá, pessoal? Aqui é da América do Sul, América do Sul. Então aqui é a América do Sul. A Cordilheira dos Andes, ela alcança do norte da América do Sul ao sul da América do Sul. Olha só o alcance dessa cordilheira. Ela é muito, muito extensa, tá? Ela é a maior em extensão no mundo, a maior cordilheira em extensão no mundo. Possui aproximadamente 400 metros de altitude aí, os maiores picos da cordilheira, tá? Temos aí grandes picos lá na Ásia, como lá na cordilheira do Himalaia, que são os mais altos do mundo, mas em extensão, em tamanho e comprimento, a Cordilheira dos Andes é a maior, tá bom? Então ela vai aí, os países que ela alcança, o Chile, o Peru, o Equador, Colômbia, a Venezuela, esses países, e a Bolívia, esses países, eles são considerados países andinos, né? A Cordilheira dos Andes, países andinos. Andinos por quê, né? Por conta da presença da Cordilheira dos Andes, tá bom? Aí lembrando que o Monte Aconcagua, ele está aí presente numa área mais ou menos aqui, como se fosse aqui em um limite do Chile com a Argentina, tá? Mas a Argentina não é considerado um país andino, tá bom? E aqui eu trouxe exatamente aqui, olha, a localização do monte lá, Aconcagua, no limite aí do Chile com a Argentina, tá bom? Tá aqui nessa localização, o Monte Aconcagua. E os países que fazem parte da América do Sul, né, são esses aí, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Na região das Cordilheiras dos Andes, os vulcões chilenos, assim como todos os vulcões que se encontram na América do Sul, integram uma grande unidade de relevo da Cordilheira dos Andes, tá, pessoal? Então, a cordilheira, lá na região da cordilheira, é uma região montanhosa, como vocês sabem, e existe sim a presença de vulcões, porque está localizado lá no cinturão de fogo da América, tá?
Então, no Chile, no Equador, principalmente, a gente pode localizar aí a presença de vulcões, tá? Então, isso acontece por conta da cadeia de montanhas, que é extensa, né? Ela é muito grande e é possível a gente perceber isso por conta da localização, né? Ela está exatamente no meio do encontro de duas placas, tá bom? Esse imponente conjunto de elevadas cadeias de montanhas influencia no quadro natural da vida dos habitantes, né, que ali vivem, do quadro natural, a vida da sociedade que ali se instala. Então, o que acontece? Olha, o clima de lá, dessa região andina, é um clima muito frio. Então, não favorece a habitação humana naquela região. Então, o clima, ele é muito frio, porque também frio por conta das altitudes elevadas. Lembram que clima e altitude tem toda a relação, né? Quanto maior a altitude, mais frio, menor. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? Então, o ar dessa região é muito rarefeito. Então, aqueles habitantes daquela região, eles acabaram evoluindo, se desenvolveram de forma diferenciada. Eles são descendentes dos incas, tá? E eles são considerados assim, a anatomia deles é diferente, tá, pessoal? Esses descendentes dos incas, eles são chamados povo incas, né? Temos aí os incas, os maias, os astecas. Então, esse povo localizado nessa região aí andina, eles têm uma anatomia diferente. O coração deles é maior do que o de outros habitantes do mundo, tá? Então, vai facilitar essa anatomia diferenciada, vai facilitar a oxigenação de sangue desse indivíduo. Então, outros habitantes daquela região mascam, tem algumas culturas, né, relacionadas a eles. Eles mascam a folha da coca, que ajuda também na respiração, tá bom? E nessa respiração, na absorção do oxigênio, tá? A região recebeu a denominação de América Andina. Como eu falei, América Andina por conta dos Andes. Então, são 3 aspectos importantes que podem estar lá no nosso celular. A América Central, ela é dividida em duas. A América Insular, que é uma região de ilhas, e a América Istmica, tá? Na América Istmica, istmica significa o quê? Um trecho de terra que liga uma terra a outra, um continente, uma faixa de terra maior a outra. Então, uma faixa de terra menor, que é uma área continental menor, que liga a outras áreas continentais. Entenderam? Então, a área istmica é a área continental, né? A área de terra. A parte insular são áreas de ilhas. Aí eu trouxe aí, né, olha, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá fazem parte da região istmica. A região de América Insular, Central Insular, vai estar as Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Puerto Rico, La Cristóbal, São Vicente, várias outras aí, Curaçao, Trindade, Barbados, tá? Aqui a atividade de vocês vão registrar no caderno, tá? Cada questão bonitinho, vão responder. Qual a localização do continente, tudo bonitinho aí do jeito que tá essas questões. Como eu falei, as respostas estão no decorrer da aula, da revisão. E também tem lá na última aula da gente que a gente trabalhou esse assunto, tá bom?
estão bem tranquilas. Aqui não encontrar, pesquise, mas está tranquila. Quais os países da América? Quais os países da América do Norte, América Central e América do Sul? No caderno vocês podem organizar em lista, né? Faz primeiro a América do Norte, embaixo a América Central, depois a América do Sul. Eu quero todos. E eu preciso que vocês estejam também familiarizados quais são os países que se localizam na América, porque lá pode ser que seja questões de excluir, qual país que não faz parte ou que só faz parte, tá? Então prestem atenção, preenchem direitinho. Vão entregar essa atividade no dia até o dia 30 de julho, ou seja, próxima quinta-feira, tá bom, pessoal? Um prazo ótimo aí para vocês me entregarem. Pessoal, vamos ficar mais assíduos com as atividades. Tem muita gente relapsa, tem muitos alunos que não estão muito comprometidos. Então, vamos entregar, porque quem entrega a nota tá ok, tudo lindo e tudo maravilhoso, tá? Que olha, um conteúdo ótimo, as questões tranquilas, o simulado tranquilo, em casa. Então, não tem por que ser reprovado na disciplina, tá bom? Então, vamos ter foco, fé e força, tá bom? Um beijo e saudade de vocês. Até mais. Qualquer dúvida, me chama no privado.